és um intelectual que segue sendo para nós muito importante, porque suas lutas por o reconhecimento da igualdade, por la defensa da liberdade, la autonomia e sua posição pública e oposição pública a qualquer forma de injustiça que hacen atualmente, é muito poderosa, muito potente e que sigue sendo muito temida ainda hoje em nossos governos brasileiros. Então, para mim é um prazer estar com vocês, de poder dizer isto e que esta participação neste evento é um motivo de político muito importante para este momento em que nós vivemos em Brasil e também é um momento que hace com que eu me aproxime e me torne mais cercana de los amigos colombianos, que para mim é uma razão muito potente, muito grande, que me hace vibrar com as parcerias que tenho com a UPTC, com Nelsa, com Oscar, com Maria Teresa e com outros colegas que estão nesta universidade. Então, dito isto, creio que estou poniendo os primeiros objetivos que vão guiar a minha charla de hoje. Espero que vocês estejam compreendendo bem mi portunhol. Elsa, por favor, sinalizas para mim se compreendem bem, ¿sí? Está muy bien, Maura. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Casi una colombiana. De corazón, sí. Sí, indudablemente que sí la sentimos de esa forma. Sí, entonces, por favor, si no me comprenden, pide que yo hablo más despacito, ¿sí? Então, sigo por mi portunhol. Bien, construí o que vou falar hoje, o que vou fazer na apresentação aqui, como base, a partir da base de minha investigação, com meu grupo de investigação, que se chama Grupo de Estudos de Investigação em Inclusão. Então, assim como este grupo que é formado por investigadores brasileiros, estrangeiros, também tenho uma outra inspiração, que é uma rede de investigação em inclusão, aprendizagem e tecnologias em educação, que em maior ou menor medida tem estado investigando em los últimos 10 anos a temática da inclusão. Además, hay que decir que me inspiran las discusiones que nuestros alumnos de la disciplina titulada Democracia y Sistemas Educativos Brasil-Colômbia, ofrecidos en los martes, en días martes, ¿sí? Por la noche, por mí y mis colegas Oscar Pulido, Nídia e Janete Torres e Paulo Foque. Nós somos professores deste seminário, que é uma parceria de UPTC com Unicinos. Então, toda a minha prática de investigação em REP, em meu grupo de investigação, em la rede de investigação em inclusão, aprendizagem e tecnologias em educação, e também as discussões que nós estamos fazendo por meio da disciplina de martes por la noche, tiene me dado fuerzas para hacer una provocación al pensamiento sobre las cuestiones de las desigualdades, de la diversidad. Entonces, voy a hacer acá una discusión, una charla, como si fuese un pensamiento en elaboración. Un pensamiento para que ustedes puedan ingresar para charlar conmigo, que pode me ajudar a seguir pensando as questões que se atravessam a inclusão. Então, durante muito tempo em meu grupo, em JEP, se tem preocupado por o tema da inclusão. Para ser mais fiel ao que hace o grupo de investigação, nós temos ocupado em estudar as práticas que... ¿Sí? Creo que no es nada. Escuché una persona hablando, mas creo que no es conmigo, ¿sí? Bien, voy a hacer. Entonces,
Bom, temos nos ocupado em estudar as práticas que circunscrevem a inclusão. Práticas que nos permitem mirar a própria modernidade em funcionamento. Quero dizer que nos movemos, que nos movimentamos, né, por uma multitud de práticas, de mapas, de geografias, se diz assim, de geografias, de práticas, de reconhecimento, de classificação e de denominação de estranhos, que nós, ao mirar estas práticas, começamos a entender, a compreender melhor como se fazem as políticas que acabam fazendo a desigualdade ainda maior do que essa, ainda mais grande, maior do que essa. Tais processos que, repito, de cartografia, de reconhecimento, de classificação, de nomeação de los estranhos, são próprios da modernidade e de nosso desejo de conhecer, pero também as características de manter um certo desejo de ordem e de controle de sentimentos próprios da modernidade. Então, como sujeitos modernos, nós hacemos esforços em fazer mapeamentos da realidade, de mapeamentos das pessoas. E ao fazer isto, nós também alimentamos nosso desejo de ordem. Isto, então, hace em funcionamento em nossas práticas, e esses movimentos necessitam ser compreendidos, mapeados, para que nós podemos falar por que temos que fazer perguntas para a diversidade, que nós dizemos que é um conceito hoje muito mencionado, muito desejado, pero também muito peligroso. Bem, em las investigações realizadas, temos notado como se renovam as práticas que operam validando a inclusão, generando diferentes impactos para distintas formas de vida. Formas de vida que desafiam nosso tempo para produzir cada vez mais mecanismos de categorização da identidade e do diagnóstico para tipos específicos de pessoas. Então, cada vez mais, nós percebemos que temos distintas formas de vida, pero ao perceber isto, nós agimos em nossas práticas para ser um exercício de dominação destas outras formas de vida. E ao fazer isso, nós classificamos as diferenças. Às vezes por um diagnóstico médico, clínico, terapêutico. Outras vezes classificamos as diferenças por as identidades. E outras vezes, sim, dando os nomes a pessoas em si, colocamos junto com os movimentos sociais e hacemos uma espécie de estigma destas pessoas para poder falar delas e trazer para nosso solo, nosso campo, aquilo que é para nós distinto e pode parecer uma ameaça. Tais mecanismos que operam, às vezes, com ferramentas estatísticas e mapeio de los fluxos, às vezes operam também como ferramentas de diagnósticos e também operam como ferramentas de identificação social e lutas por direitos. O hecho que todas estas formas aportam a normalidade. Todas essas maneiras de ser, de agir sobre a distinção, de agir sobre as pessoas, as formas de vida, partem de um pressuposto que tem sentido como um sussurro em nosso ouvido, que é a ideia de normalidade. A normalidade funciona como o ponto de equilíbrio e controle social.
Soñado, sí. Entonces, nosotros tenemos un ideal de normalidad y ese ideal nos ayuda a distribuir las personas de acuerdo con grupos, más con colectivos, más cercanos de sus características. Y con este investimiento tenemos la sensación de dominación y de tranquilidad. Por tanto, estudiar todo este proceso, estas práticas, esses conjuntos de práticas, não é uma coisa tranquila, não é fácil, ¿sí? Pues se requer uma vigilância epistemológica e também epistêmica permanente para compreendermos as afiliações realizadas para que seja possível actuar sobre o próprio indivíduo, porém, não só sobre ele, sino sobre a população. Então, fazer investigações sobre as formas de vida e como nós agimos para capturar estas formas de vida é muito importante para que nós também entendamos a máxima que se diz hoje, menos governo e mais liberdade. Mais reconhecimento da diferença e menos diversidade. O que significa falar em tudo isso? Depois me vou fazer um pouco mais de uma aprofundização sobre isso. Entender a normalidade como uma espécie de mantra, não sei se diz assim, mas que é algo que sussurra em meu ouvido, nos tem permitido compreender o presente para percebermos a gerência de movimentos que, de não ser captados, por exemplo, mediante mecanismos de diagnósticos e controle, podem generar sérios problemas de governança para todos. Então, o que passa em la modernidade? O que passa em um país hoje, por exemplo, como o Brasil, não tinha condições de falar de Colômbia, mas creio que não é tão distinto. O que passa para nós hoje em Brasil é todo um aparato de Estado, de governo de Estado, tem se sofisticado a ser de las formas de vida distintas uma maneira de capturá-las e metê-las em seus diagnósticos e sua identidade e não deixar que as pessoas saiam desses diagnósticos, desses espaços pré-colocados, para que possam dialogar com os outros, para que possam, em uma convivência, fazer relações de curiosidade por las formas de vida do outro. Nós estamos sendo educados também por la escola, de forma que temos uma aversão ao outro, porque nós falamos de condições de militância muito forte de nossas identidades. E com esses problemas e com essas formas de agir e de conduzir a população, nossos problemas estão hoje muito em la ordem de la ingovernabilidade, na proliferação das múltiplas desigualdades que se geram a partir de nossas práticas. Não sei se compreendem bem o que eu estou falando, porque estou falando em portunhol um pouco, talvez, confuso, mas a ideia é que quanto mais nós hacemos festa para a diversidade, para a identidade, e as identidades reconhecidas como diversidade, quanto mais hacemos uma proclamação da diversidade, mais nós temos uma variação de desigualdades. Hablamos hoje em múltiplas desigualdades a partir de um autor que eu gosto muito porque me permite fazer uma relação entre sociologia, educação e filosofia política. Este autor é François Lubet, que é um francês
que tem nos auxiliado muito em grupo de investigação com conceitos como de desigualdade múltipla, para que compreendamos nosso presente e para que podemos pensar em outras formas de fazer educação, de fazer pedagogia em las escolas, em la universidade, e também junto à população em suas distintas participações, formas de participação. François Dubé afirma que nós podemos tomar duas posições em relação às múltiplas desigualdades. A primeira, investir em la descripción, investir en la descripción de las desigualdades, darse cuenta de como nosotros podemos mapearla en los detalles, esos flujos, porque más do que saber de la vida del otro, también tengo que tener conocimiento de cómo es el otro, hace sus movimientos, hace suas políticas, hace suas práticas cotidianas, cómo se relacionan con estas prácticas. Entonces, para nosotros es muy importante investir en un aparato de dominación, de conocimiento, clasificación y dominación de ese otro, para que nosotros podamos compreender como as experiências sociais ocorrem e como nós podemos, então, como sujeitos modernos, nos assegurar de diminuir o risco de fazer enfrentamento com estas diferenças. Em nível tanto coletivo como individual, corremos nós alguns perigos e alguns riscos em la modernidade. A modernidade compreende que nós temos que fazer uma organização, uma classificação do mundo, para que nós podemos fazer a dominação deste mundo. Pero as diferenças, as alteridades, não são tranquilas neste processo. Elas fazem reações muito potentes que para nós que somos investigadores do campo da educação são muito raras, muito interessantes, porque nos permite pensar a partir dos processos de resistências que podemos mirar em las formas distintas de vida. A partir desses processos de resistências, nós podemos pensar a pedagogia em las escolas. Como nós podemos fazer uma pedagogia que nos permite trabalhar com a liberdade das inteligências, com a potência dos indivíduos, para que eles possam, sim, nos surpreender com suas respostas. Então, ao observar esta relação de dominação e resistência, nós podemos fazer distintas formas de trabalho. Nesta primeira posição, sim, de termos que investir na dominação das diferenças, da diversidade, temos risco que sejamos muito amplios, muito vagos, ao tentar aclarar uma forma de compreender os sujeitos em nossos tempos. Então, para fazer uma leitura social, uma leitura educacional das desigualdades múltiplas, das múltiplas desigualdades, temos que fazer investimentos para que possamos cada vez mais observar como os sujeitos fazem suas reações por dentro da escola, por dentro das instituições, para que nós podemos compreender, como se diz, né, o modus operandi de nosso tempo. Quero correr acá o risco de ser vaga, de estar muito ampla e quizás às vezes inclusa às vezes tanto paradoxal, a ser paradójico, né? E pouco contraditória ao tentar mostrar
que o autor, que se chama François Dubé, chama a dualidade da desigualdade. Que dualidade é esta que nos habla Dubé? Uma dualidade que é tanto uma redução das diferenças e da leitura do mundo que se apresenta para nós quando falamos de las diversidades, quando falamos de las diversidades e da desigualdade, e também um risco de, ao tentar fazer um mapeamento de todas as diferenças, também demos tanto ampliar as diferenças como também reduzir nossas compreensões sobre o outro. E quando temos uma compreensão muito reduzida, muito pequena da vida do outro, da forma de vida do outro, nós também não conseguimos compreender sua palavra, compreender sua forma de vida, para que possamos fazer uma relação de aprendizagem com o outro, uma relação aberta com o outro. Então, acabamos nós fazendo para nós que somos sujeitos normais, tudo está muito tranquilo, com muita clareza, pero todas as outras pessoas que não estão junto comigo são as problemáticas, são aquelas que necessitam ser corrigidas, são aquelas que necessitam ser diagnosticadas e também nomeadas. A normalidade não necessita ter nomes. Só tem nomes e temos necessidade de nomear aqueles que nós temos medo ou não conhecemos. Não é novo que os numerosos ataques que se realizam hoje em la investigação, pero principalmente em la denúncia, que quem pode ser diretamente responsável da perpetuação da desigualdade, pero principalmente da expansão das desigualdades, ¿sí? Porque nós temos hoje muitas discussões que, inclusive, podemos questionar nossos intelectuais, nós como intelectuais. Hoje nós arrimos sobre as coisas para classificar as coisas. Pero cada vez mais, ao classificar, ao termos novo diagnóstico, também nós investimos na ampliação das desigualdades. Então, esta ampliação das desigualdades mobilizam outras tantas que necessitam sobreviver neste tempo. E nós vamos construindo, então, aparato tecnológico, institucional, de apoio às pessoas que nós dizemos que são, então, desiguais e anormais. Ao investir em la inquietud de la normalidade, porque acá estou falando de desigualdades múltiplas, estou falando de diversidade, estou falando de identidade, fazendo uma distinção muito importante. Quando hablo de diferença, hablo acá de subjetividade, de alteridade. Quando hablo de diversidade, de identidades, de múltiplas desigualdades, estou falando de uma coisa muito distinta. Estou falando de um sistema de nomeação, de classificação e de posicionamento de sujeito em um tecido social do Estado, em um aparelho do Estado. Então, toda nossa reflexão, nossas investigações estão indo ao encontro de questionar o Estado como um princípio único de governança, de governamento. Queremos fazer uma provocação a pensar muito mais allá do Estado, muito mais allá das diferenças, das diversidades, muito mais allá das condições que hoje tornam uma coisa comum
la desigualdad. Entonces, la miséria, lo normal, o atípico, os discapacitados, entre outros, cuja existência nós ignoramos, ou acomodamos dentro de um tipo de, categoria e os mantenemos sob vigilância, abaixo de vigilância, né, com nossa mirada, está dentro da normalidade, já aceita e naturalizada. Este, para mim, é um problema muito peligroso, muito delicado, muito difícil de abordar. Por quê? Nós temos nos ocupado com o problema de anormalidade. Pero o que dizem para nós que é anormal, o que dizem para nós que necessitam ganhar uma identidade, ganhar um nome, para que nós sabemos com quem estamos juntos, tudo isso está numa orquestação hecha por la normalidade e não por la anormalidade. Então, nós temos hoje que fazer uma correção de fluxo de nossas investigações, porque não é o normal e o anormal que são nossos problemas, mas por que nós dizemos que estes são problemáticos? E quando nós hacemos uma inversão desta pergunta, nós nos encontramos el fundo com um problema muito difícil, que é a configuração e a naturalização da normalidade. Nós pouco nos perguntamos sobre a normalidade. ¿Sí? Geralmente nós perguntamos coisas que necessitamos fazer resoluções de problemas. Então, em nossa frente, para resolver problemas, nós temos uma diversidade de desigualdades. Sin embargo, a expansão de los casos e a possibilidade, sino a revuelta misma de los inauditos, que se tem cada vez mais ampliado em las calles, em los diferentes espaços de convivência, ameaçam escapar de las redes de vigilância e controle de sua existência. Hoje, em Brasil, não sei o que passa em Colômbia, devido à pandemia da Covid-19, nós estamos enfrentando muitos problemas com o governo, que há descaso muito grande com a população. Temos corte de recursos públicos para a saúde, para a educação, para a investigação. Temos também uma precarização acelerada de nossa realidade econômica de trabalho. Muitas pessoas hoje em Brasil regressam a viver em la calle. Nós teníamos reduzido muito fortemente durante os anos de 2000 hasta 2018. Nós teníamos reduzido os índices de pessoas fora da escola, de pessoas que andam pela calle. Hoje, se vocês virem acá em Brasil, nós temos números e pessoas em uma condição de vulnerabilidade igual ao início, no início dos anos 2000. Em 1998, 2000, nós teníamos dados muito feios da realidade brasileira. Agora, em 2021, chegamos aos índices de 1990 em Brasil. Então, a desigualdade está ampliada, está ancha, sim, está grande, muito grande e muito variada. A miserabilidade da população é uma coisa assustadora. E estas coisas se mesclam, porque as pessoas mais vulneráveis são aquelas que têm menos estudos, menos acesso à escola, mais problemas
para acessar sua vida e fazer cambios em sua vida, porque também não acessam a escola. E a escola sigue sendo um aparelho, sim, de Estado, pero um aparelho de Estado que nos ajuda a ampliar os horizontes da população, dos indivíduos. Porque por meio da escola temos os conhecimentos específicos, pero não solamente isso, temos também a arte, a estética, uma forma de vida distintas para que nós podemos acessar o mundo de outras maneiras. E acessar o mundo de outras maneiras, tentando fazer com que as pessoas que não têm acesso ao seu desenvolvimento com dignidade, né, sua vida com dignidade, puedan acessar coisas, mundos que não é possível fora da escola. Então, ao transformar as desigualdades em um objeto de estudo da filosofia sociológica e política, podemos compreender melhor os mecanismos das resistências que las hacen perigosas e, hasta certo ponto, ingobernáveis. Do mesmo modo, podemos compreender tanto a busca por la normalidade como por la igualdade. Então, o que faz hoje as pessoas, por exemplo, em Brasil, fazer uma busca tão fervorosa por la normalidade, tão fervorosa por um diagnóstico identitário, uma identidade, um diagnóstico, e o que fazem, uma vez tendo um sentimento de pertencimento a seu grupo, o que faz com que estas se peleem com outros grupos? O que faz com que essas pessoas peleiem entre si mesmas dentro do próprio grupo? Então, neste cenário da normalidade, da desigualdade múltipla, da diversidade, neste cenário neoliberal que faz com que todos os indivíduos tenham uma noção de pertencimento, pero não tem elos muito fortes de ligação uns com os outros. Então, cada pessoa necessita de um coletivo para hacer sua identificação. Pero uma vez hecha esta identificação, uma vez tomado para si esta identificação social, passa a ser uma caminhada muito solo, muito individualista, porque esta é uma provocação de nosso tempo. Como podemos fazer uma inversão de los processos de diversidade e de festejo de la diversidade, de la identidade, desta diversidade tão grande de desigualdades, como podemos fazer uma inversão para que estas coisas sejam muito mais elementos, sim, por luta de direitos, pero não lutas entre os sujeitos, entre as formas de vida. Hoje nós temos mecanismo de luta por direitos, pero está tão acirrado, está tão forte estas lutas, que nós também ignoramos em que dimensão nós temos que pelear. E acabamos fazendo esta pelea também com nossos pares. E temos um desenvolvimento muito forte de um sentimento de ódio por el outro. Acá está um perigo para nós, que a desigualdade se convierta em um mecanismo de ódio e que, junto com a desigualdade, a diversidade seja uma potência para este ódio. Porque nós não podemos falar de diversidade em los limites das práticas que nos dividem, ¿sí? Que nos separam. Então, a normalidade, creio, se entende, já que sempre ocorre tanto no corpo como em los flujos. Pero a igualdade sigue sendo nebulosa para nossos entendimentos. ¿Por que nebulosa?
porque é difícil de compreender, é difícil de entender a igualdade como um princípio de partida, de empeço de caminhada, e não como um lugar de legada em nossos avanços sociais, econômicos e educativos. Então, o que eu estou falando acá, um pouco com a inspiração em Rancière, ¿sí? Que Rancière hace uma conversão muito interessante, e acá podemos fazer também uma aproximação com a discussão de Paulo Freire, ¿sí? Que é para que possamos fazer uma reversão de los discursos de la diversidade e da ampliação das desigualdades, temos que fazer investimentos sobre a população para que estes investimentos empiecem a operar por dentro das escolas, por exemplo, a partir da noção de igualdade, não como nos ensinaram em la modernidade, como um espaço, um lugar que eu tenho que caminhar em sua direção, mas sim como uma condição de partida, porque nós temos uma igualdade de inteligência. Isso para nós acá é muito difícil de fazer, sim? É muito difícil para nós que tivemos uma educação moderna fazer uma inversão e passar para a igualdade com uma condição de partida, reconhecendo que o outro também tem suas formas de aprendizagem, de aprender, suas formas de agir no mundo, suas formas de se relacionar com esse conhecimento, que não é como aquele que eu hago e tenho como normal. Então, nessa inversão, também temos que negociar com os princípios do neoliberalismo, que dizem que as pessoas têm que fazer uma educação para chegar a uma autonomia, chegar a uma igualdade, para que possam fazer, então, sua libertação. Esta inversão que nos provoca a ser Rancière, que também nos ajuda a pensar François Dubé e que nos ajudou a pensar também Paulo Freire, sim? É que ao colocar todo isto em princípio de nossa vida, possamos fazer novos arranjos curriculares, novos percursos de formação em la escola, percursos mais sensíveis, mais atentos à diversidade. Bien, em la atualidade, então, tendemos a compreender a igualdade como um ideal democrático, para el que temos que preparar-nos para consegui-lo, porque não nos pertence. Temos que conquistá-lo. Se revertimos esta lógica que pospõe a igualdade e la tomamos como um princípio de direção em nossas atitudes humanas, podemos entender que se convierte em um ponto de partida, já que não é algo por lograr conquistar ou o término que querem usar para atraí-lo. O campo de direito se converte em la condição de partida de las inteligências. Há, por supuesto, um certo ruído nesta compreensão, já que partir da igualdade de inteligências não significa que todos tenhamos as mesmas condições, já que as condições não las planteiam os próprios indivíduos, sino os sistemas de captura. Por lo tanto, temos inteligências iguais, pero formas e parâmetros diferentes para reconhecê-las e fazê-las desenvolver-se. Aqui, o princípio da igualdade de inteligências e, por lo tanto, de indivíduos, se encontra com desigualdades históricas e socialmente forjadas, que é aqui onde aparecem as inscrições discursivas de las múltiplas formas de discriminação historicamente vividas em nossos países, assim como o direito e a educação, entre outras áreas, a saúde, atuando para normalizar e estandarizar a igualdade através do mantra da modernidade, da normalidade.
É importante dizer que este análise se constrói desde um ethos de modernidade. Quer dizer, se em palavras de Dubé, né, na cita cá, abre comillas, las sociedades modernas son igualitarias, en la medida en que se extiende el derecho a la igualdad, oportunidad, aceptando en términos normativos y políticos las desigualdades, sempre que nos impidan que los individuos compitan en las pruebas de igualdad de oportunidad. Cierra comillas, é uma citação de Dubé. Não é preciso, então, nosotros chamar a atenção que não estou fazendo na busca, tentando fazer uma discussão, sim, por um viés, não estou fazendo uma discussão por um viés mais pelas desigualdades econômicas marxianas. Não é isto que eu hablo, porque não estou falando acá de uma discussão de classe. Não ignoro a economia, mas não é este caminho que eu estou fazendo. Para mim, embora eu reconheça as reivindicações que estão puestas na economia, em las lutas de classe, as peleas de classe, lutas de classe, eu aqui quero fazer aparecer uma compreensão das desigualdades na relação com a igualdade, por lo tanto, como princípio de inteligência, quanto como direito para todos. Em exercício que tento fazer acá, quero mostrar que as desigualdades múltiplas tanto servem para fomentar o neoliberalismo, pela competitividade que é capaz de gerar, quanto para também ameaçá-lo pelo risco de um desgoverno. Mas quero ir mais além. Quero mostrar o quanto a diversidade, quando esta se cerca das categorias de governamento, como a diversidade, a identidade, o direito, podem ser perigosos ao aproximar, ao cercar-se em nossa frente, ao colocar em nossa frente como se diz, uma casca de banana, sim? Porque se pisa e se hace como se diz, se escorrega, sim? Por que uma casca de banana? Porque ao fazermos festa, como digo, para a diversidade, nós tematizando e tornando a diversidade uma questão de identidade social e de direito, fazendo olvidar como intelectuais que somos da autoridade e do princípio da igualdade das inteligências, nós caímos em uma cilada muito forte, que é a banalização de las diferencias, a banalização do conceito de igualdade e uma redução política do conceito de diversidade. Então, acá nós temos que ter muito cuidado ao manejar estes conceitos. Então, se somos iguais em la potência de nossas inteligências, quando nós nos tornamos desiguais? Esta é uma pergunta muito forte. Pergunto de uma outra maneira. Se nós tomamos a igualdade por princípio e as desigualdades como materialidades que garantizam a competitividade dentro de uma lógica neoliberal, quando é que as desigualdades passam a ser uma ameaça a nós? Mas uma pergunta: quando que a diversidade tão proclamada em nosso presente, em nossa sociedade de direitos plenos, passa a ser uma geradora de energia para mais governo e menos liberdade?